mercado, está falando de concorrência, né? É. O que que acontece? Existe concorrência e ela tem que existir, é bom que exista para todo, para a gente que trabalha aqui no mercado, para o cliente, para ele ter opções, para ele avaliar. Eu acho assim, às vezes o cliente seu, que ele sai para fazer uma avaliação, eu tenho uma coisa comigo. Dentro da minha técnica de venda, eu procuro o quanto antes finalizar fazer um fechamento. Eu Aham. fico muito satisfeito quando eu consigo fazer isso, mas eu entendo também que o cliente às vezes ele precisa de uma outra opinião. E o que que vai prevalecer nisso? Vai prevalecer a segurança que você passa para ele, entendeu? Não é que ele vai lá no outro, ele vai, existe a concorrência ideal. Por exemplo, você do home center, você teve essa Uhum. experiência negativa. Ao contrário disso, tem um cara que é o Zé da esquina, que o cliente também se ilude, que aí é questão dele assumir um risco. É o cara que não tem uma empresa aberta, não tem um CNPJ, ele vai vender para o cara ali. Só que no primeiro problema que tem, ele desliga o celular, Tchau, entendeu? né? Então, isso acontece também. Caraca. Aí eu falo, uma concorrência totalmente desleal. São os atravessadores, E né? como evitar isso? Porque o meu sogro agora, recentemente, teve que mexer no telhado, depois de Uhum. uma obra, né? Contratou uma empresa, fez uma obra, tava dando pepino no telhado, fez caiu fora, aí contratou um cara freelance, olhou o telhado, cobrou 100%, ficou alguns serviços para trás e o cara Fácil, sumiu. fácil Como fazer que isso. evita um negócio desse, cara? Bom, isso aí evita o seguinte, ô Lucas, é assim, ó. Eu acho, embora eu falo, eu tenho esse tempo de mercado, eu, particularmente, eu me coloco em xeque com o cliente. Eu nunca faço uma exigência de um pagamento total. Hum, Embora eu estou aqui esse tempo todo, isso me gera uma credibilidade, mas assim, uhum, e se por acaso amanhã eu não tiver? Fala em história engraçada, eu lembro. é, A gente criou um sistema aqui de venda programada, né? Porque assim, isso é coisa nossa mesmo, é uma aham, denominação. Você está fazendo um planejamento lá com a sua noiva na época, existia muito isso aí. Lançou um apartamento, São José já teve um boom de obra aí, hoje está uhum, mais condomínio que prédio. aham, Mas o que acontecia? A pessoa vem aqui, e também é comum, e eu tenho, inclusive no meu depósito aqui, tem cliente que comprou comigo há 6 meses atrás, um ano atrás, e a obra, de certa forma, ela teve um retrocesso por problema financeiro, problema de, às vezes, desentendimento com o construtor, enfim. Aí eu costumo comprar o material do cliente, porque eu não me exponho, não exponho o cliente. Então eu faço sempre uma parte do pagamento e deixo uma parte para o final da obra. E isso dá uma credibilidade também. com Eu falo, essa certeza. parte. Então, por exemplo, você está falando essa história do seu sogro, é que ele, na boa fé dele, É, ele fez o pagamento total. Uma forma de você ver isso é a primeira coisa, você nunca dá o 100%. Referência também, entendeu? Principalmente se a pessoa, quando fala para você de áudio de cliente, eu convido o cliente, hoje ninguém tem tempo, mas as portas estão abertas. Quantos clientes que eu já levei na casa de outro cliente para ver obra? Um monte de vezes. Já botei no carro, fui, já marquei. eu já fiz isso também, eu já fui na Então, casa de cliente ver, tem que ver ser, hora. tem que ser, porque não está escrito quem é de má fé. E às vezes tem gente que tem tendência a ter uma certa, vamos dizer assim, às vezes não é que o cara é de má fé, às vezes ele não tem aquele compromisso 100%. E ali depois, a primeira dificuldade que tem, ele vai esquecer daquele compromisso dele, ele vai querer honrar sabe, uma coisa que não pode misturar. Aham, Pessoal, você veio e fechou um contrato comigo, você me deu X na mão, esse dinheiro é meu. Esse dinheiro eu tenho que comprar essa mercadoria, eu tenho compromisso com mão de obra. Por isso que eu deixo sempre uma parte para o final, porque assim, você faz toda a condução da obra também, né? E você tem essa tranquilidade, porque a partir do momento que você fez o pagamento 100%, já recebia pagamento 100%, entendeu? Mas aí, né, é aquele compromisso de data, isso é importante também. Entendeu? Quando você tem uma avaliação de um cliente, são vários quesitos. É prazo de entrega, qualidade, é o retorno, é o pós-obra. A gente tem que pensar em tudo isso. uhum, Pós-obra é interessantíssimo, interessantíssimo. Existe no segmento da venda, que é um segmento tão importante quanto fechar uma venda, é a manutenção e a extensão de cliente.
entendeu? Eu não dei exemplo para você na sua família. Aham. Eu conheci sua mãe fazendo obra. Fiz várias obras no prédio dela e assim você pega um outro cliente que fica satisfeito, fala com o parente e assim a coisa vai, E assim vai entendeu? andando, né? Assim vai andando. Então, faça bem feito, entendeu? Não vise só a questão do dinheiro. A gente precisa do dinheiro. O dia que você não precisar de dinheiro mais, você fecha as portas, vai ficar em casa, vai viajar. Aham, A gente trabalha porque precisa. aham. Mas se você não tiver respeito, tiver compromisso, não tiver amor que você faz também, para, entendeu? As coisas são desse jeito, né? Funciona. Entendeu? E nem todo mundo tem esse compromisso. Tem gente que recebe e esquece, né? Põe dinheiro no bolso e, E já entendeu? era, fechou, né? Ah, Se o fechou. dinheiro tá no bolso, Tá já cômodo, né? fechou. Aí, não, agora ele vai correr atrás de mim, não. Muito pelo contrário. Quando aquele cliente se solicita, mesmo